Boa tarde a todos, a quem está conosco nessa tarde, quem está nos assistindo através das nossas redes sociais. A nossa roda de conversa hoje é sobre o transporte público aqui do município de São José, uma demanda que há muito vem sendo discutida nesta casa. Esta reunião, essa roda de conversa foi a pedido de todos os vereadores dessa casa e também das pessoas que nos acessam através das nossas redes sociais. O transporte coletivo tem as suas demandas e tem as suas necessidades, né? Estão conosco hoje Transporte Coletivo Biguaçu, que quem está hoje conosco é o presidente Léo Mauro Xavier Filho, o Transporte Coletivo Jotur, que é o gestor Ivo Ramos, e também o gerente operacional Alexandre. Também temos o Transporte Coletivo Estrela, que é o diretor Gildo Formento. Também está conosco o CETUF, o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros da Grande Florianópolis, e também o Transporte Coletivo Santa Terezinha, que é o diretor Carlos Alberto Vieira, e também o José Ricardo Toscan Freitas, que ele é advogado do Sintraturb e representante dos trabalhadores do transporte coletivo aqui da região. E também o secretário de Segurança Pública aqui do município de São José, o coronel Vânio Dalmarco, que neste ato vai ser o primeiro a usar a palavra. Depois nós vamos passar para o transporte coletivo Biguaçu, coletivo Jotur, coletivo Estrela. Como Santa Terezinha não quer se manifestar nesse primeiro momento, vai ouvir as demandas para depois ir se manifestando. Posteriormente o CETUF e depois, então, o José Ricardo Toscan fará uso da palavra para que depois os vereadores, então, possam se manifestar. Obrigada pela presença de todos. Eu não tenho dúvida que a tarde será proveitosa e a discussão é necessária para que a gente possa ter os encaminhamentos aqui na cidade. Coronel Dalmarco, o senhor, então, tem uns 5 minutos para fazer uso da palavra. Muito obrigada pela sua presença. Vereador aqui. Aí, garoto. Então vamos começar. Boa tarde. Senhores, nesse período de Secretaria de Segurança, quando nós chegamos agora no início do ano, no novo governo do prefeito Orvino, o que nós observamos é o seguinte, que nós estávamos sem serviço de transporte coletivo em São José. São José não tinha muitas linhas nos anos anteriores, 13, 14 linhas, e em janeiro agora a gente se deparou com uma situação que não havia nenhuma linha operando. Aliás, havia uma linha apenas operando. É do nosso conhecimento que talvez um dos setores da economia que mais foi impactado, né, foi o serviço de transporte urbano. Ficou parado por muitos meses. Por esse motivo, as linhas que nós tínhamos aqui em São José, elas ficaram paralisadas, efetivamente paralisadas. Não tinha escola, para o trabalho, aquelas linhas que ainda existiam das linhas intermunicipais, elas podiam utilizar 30%, depois 40%, depois 50% apenas da sua ocupação total. Então, senhores, assim, quando chegou no mês de janeiro agora, nós começamos a nos preparar e em fevereiro, com o início das aulas, como estava uma previsão de início das aulas, o prefeito então determinou que nós reiniciássemos aquilo que fosse possível dentro do município para atender as demandas do nosso município. Chamamos as empresas que já operavam aqui e elas nos propuseram algumas situações, e assim foi feito. Nós ativamos, no mês de fevereiro, nós ativamos 12 linhas, Jardim Pinheiro Cobrasol, Área Industrial Cobrasol, Avenida das Torres Cobrasol, Barreiro Sede, Diretão, Vila Formosa Cobrasol, São José Forquilhas, Potecas Cobrasol, Colônia Santana Cobrasol, Forquilhas Cobrasol e o Circular de Barreiros e Serraria
forquilinhas. Então, essas foram as linhas que foram criadas. Essas linhas, nós medimos elas pela sua distância, pela distância que cada linha dessa ia percorrer. De acordo com o seu itinerário, tinha uma distância. Então, nós estabelecemos, no sistema anterior, nós tínhamos 4 patamares. Agora, nós temos apenas 2 patamares de passagem, de valor da tarifa. Um patamar de R$ 4,00 e o outro patamar de R$ 4,50. E nós temos um executivo de R$ 8,00. Então, senhores, esta é a situação do nosso sistema de transporte urbano em São José. Como é que está a questão legal desse sistema? Bom, já nos anos anteriores, essa casa tinha aprovado uma lei em que o município de São José faria parte, ou faz parte, né, da região metropolitana para efeitos do sistema de transporte coletivo. Muito bem. O governo do Estado, como era proprietário da Suderp, ele criou uma autarquia só para cuidar da questão do transporte coletivo na região metropolitana da Grande Florianópolis. Bom, o que aconteceu, gente? Até esse momento, o governo do Estado não fez absolutamente nada. E, para nossa surpresa, na semana passada, nós participamos de uma audiência na Assembleia Legislativa e o governo do Estado voltou a afirmar que não, que ele efetivamente não irá fazer um edital para fazer um sistema único para a região metropolitana. O governo do Estado não fará. Isso foi dito na semana passada pelo procurador do Estado, procurador-geral do Estado, ao deputado que era presidente daquela comissão, deputado João Amin. Bom, senhores, então hoje nós estamos funcionando de que maneira? Nós estamos funcionando da seguinte forma, através de um decreto municipal, em caráter de emergência, até o final deste ano, quando é a data limite para o governo do Estado ele executar essa licitação, essa é a nossa data limite do nosso decreto. A partir dali, então, nós teremos que ter o nosso próprio sistema de transporte coletivo em São José. Então, nós temos uma data que é 31 de dezembro deste ano, de 21, nós temos um decreto que está em vigor, é esse que eu disse para o senhor, que nós criamos essas 12 linhas, junto, numa parceria efetiva com as empresas. Então, nós temos agora que fazer o quê? Como a reunião foi na semana passada, o prefeito já determinou que nós começássemos os estudos para criarmos o nosso próprio sistema de transporte de São José, independente ou, na medida do possível, integrado com Palhoça, integrado com Biguaçu, integrado com o sistema de Florianópolis. Então, senhores, nós estamos numa situação bem complicada, numa situação, depois os empresários poderão apresentar aos senhores, da falta de uma legalidade, ou seja, no processo em que pese que nós possamos operar dessa forma, mas realmente a gente está com bastante dificuldade, ou seja, para tocar. O governo do Estado, na verdade, é que nos atrasou muito nesses últimos 4 ou 5 anos que ele ficou para fazer esse atendimento. E agora, no decorrer, presidente, a gente pode ir discutindo outros temas, né? Obrigada, secretário. O senhor, então, fica aqui conosco na bancada e depois, então, os vereadores podem fazer os seus questionamentos, suas ponderações. Com a palavra agora, então, o presidente Léo Mauro Xavier Filho, ele é do Transporte Coletivo Biguaçu. O senhor também pode fazer uso da tribuna, senhor Léo. O senhor pode fazer, tem um botão aí para ligar? Isso, muito obrigada, Léo. Okay. Boa tarde a todos. Em saudando a presidente vereadora Mary, saúdo a todos os vereadores, a todos os participantes dessa reunião de trabalho. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que esse Legislativo Municipal, que a Câmara de São José, está dando ao setor de transporte público do município de São José, um tema tão sensível à comunidade, não só usuária, mas como toda a comunidade do município de São José. Nesses 5 minutos eu poderia me ater aqui, talvez, às mazelas que o transporte público, de uma maneira geral, vem passando em função da pandemia. Poderia falar da crise vivida, poderia falar de que 60% dessas empresas operadoras estão em recuperação judicial, poderia falar, e certamente o nobre representante do Sindicato dos Trabalhadores fará, das dificuldades que nós estamos tendo em relação a cumprir compromissos com funcionários, mais da metade das pessoas, infelizmente, tiveram que ser demitidas nesse período, enfim. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento, que é único, né,
Raramente a gente tem a possibilidade de vir aqui à tribuna desse legislativo e falar sobre a situação do transporte coletivo. E se os senhores e as senhoras me perguntassem o que o transporte coletivo precisa hoje no município de São José, eu diria que são duas questões fundamentais. Primeiro, é importante dizer que esse serviço, que é público, muito embora ele seja operado pela iniciativa privada, ele não é um setor de mercado. Ele não é um setor de mercado por 3 razões simples. Primeiro, dada a sua essencialidade, dada a sua universalidade, ou seja, linhas de ônibus têm que ser colocadas em determinadas regiões do município, do estado, né, no sentido de que se atenda àquela população, mesmo que aquela linha não tenha um resultado operacional efetivo. Daí a sua universalidade e a sua essencialidade. E, em terceiro lugar, porque é um serviço delegado, onde o controlador, onde o contratador é o próprio poder público. E dele emana, ou deve emanar, as decisões e as diretrizes de como executar este serviço. E cabe tão somente aos operadores executar as ordens emanadas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. E duas questões se fazem necessárias. A primeira, o secretário já colocou com muita propriedade, se trata da segurança jurídica que todo e qualquer contrato exige. Hoje, como bem colocado pelo coronel, nós estamos operando em torno de um decreto, em função de um decreto, né? E isso gera, tanto para o contratante como para o contratado, inseguranças, porque não se tem clareza dos deveres e das responsabilidades e dos direitos de ambas as partes. Então, nós precisamos urgentemente, e isso também passa por esta casa, muito embora do ponto de vista constitucional, da lei orgânica do município, isso seja uma competência do Executivo, né, tal qual o secretário já colocou, mas passa necessariamente por um debate nesta casa. Então, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de colocar, em função da crise da pandemia que afetou a vida de todos nós, de donas de casa, de trabalhadores, de empresários, né? E nós, evidentemente, não fomos diferentes. E nós, secretário, presidente e demais vereadores, o transporte precisa sobreviver a esta crise. Hoje nós estamos operando muito precariamente e não fazemos isso porque nós queremos fazer, porque nós somos obrigados a fazer, dada a impossibilidade de falta de financiamento desse setor. Porque o setor ele é financiado única e exclusivamente por quem paga a passagem. E talvez seja essa, equivocadamente, uma alternativa que deva ser repensada enquanto setor público. Então, o que nós precisamos, que eu quero dizer, o setor de transporte, o setor público de transporte, precisa de uma política pública em relação a formas de financiamento. E a gente entende, e eu não quero me estender, e encerro, como segunda alternativa, de que esta casa deveria pensar numa política de inclusão social através do transporte coletivo. Por quê? Porque o transporte coletivo, sem dúvida nenhuma, a passagem, sem dúvida alguma, pesa no orçamento das famílias. Nós temos hoje no Brasil 14% de desempregados. Nós temos hoje essas pessoas procurando emprego, nem sequer dinheiro para a passagem do ônibus elas têm. Nós temos estudantes da rede municipal, muito embora eles sejam contemplados com 50% de desconto, mas eles têm que arcar com os outros 50% restantes. E são famílias cujo, mesmo esses 50% ainda pesam no orçamento familiar. E nós temos outras categorias de usuários também em vulnerabilidade social. Então, o que a empresa quer, o que o operador quer, não é dinheiro. O que ele quer é que esse setor se retroalimente financeiramente, porque hoje ele está derretido, ele está derretendo. Então, eu gostaria de colocar esta casa duas questões fundamentais. Primeiro, que colabore junto com o Executivo na saída da estrutura jurídica que dê segurança jurídica às partes envolvidas. Segundo,
que as senhoras e os senhores possam pensar numa política de inclusão social, no sentido de tentar dar novamente a dinâmica necessária para esse setor. Porque, como bem disse o coronel, nós estávamos sem as linhas, com a intervenção do prefeito Orvino, nós retomamos essas linhas, mas a gente corre sérios riscos, os meus colegas que vão me suceder, tenho certeza que farão essa fala, nós corremos sérios riscos de não continuar operando no município, dada a fragilidade financeira e aí está. Então, eu deixo esses dois desafios aos senhores. Pensem numa estruturação jurídica que dê segurança. Segundo, pense numa política pública que possa permitir que esse sistema retroalimente. Muito obrigado pela atenção. Léo. Nós vamos passar a palavra agora para o coletivo Jotur. Quem vai falar o gestor Ivo Ramos. Também poderá fazer uso da tribuna por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Complementando o raciocínio bem colocado pelo Léo, da empresa Bigbaçu, o sistema realmente está colapsado. Ficamos praticamente 5 meses parados, sem transportar, com nossos ônibus dentro de estacionamento. Reiniciamos um processo em agosto, em julho e agosto, com uma ocupação muito baixa dos ônibus. Para vocês terem uma ideia de número, nós, em março de 2020, transportávamos, antes da pandemia, em torno de 52 mil passageiros dia. Agora, nesse momento, chegamos a 21 mil passageiros dias, com muito esforço. Transportávamos 52 mil passageiros com 115 a 120 ônibus operando. Hoje transportamos 20 mil passageiros com 85 a 90 carros operando. Então, a dificuldade operacional, a dificuldade financeira demonstrada está aí, onde a maioria das empresas hoje estão em recuperação judicial. A Jotur, bem pior do que isso, a gente opera realmente com muita dificuldade. O sistema tem que ser repensado num todo, onde sociedade, políticos, como vocês estão aqui hoje, parabéns pela essa reunião, as entidades operadoras, sindicatos, empresa, realmente temos que sentar sobre esse processo e eu até digo, reinventar, porque o difícil é trazer o usuário de volta para o coletivo. É uma tarefa muito árdua. Falando no processo social, e nós trabalhamos em cima disso. O nosso trabalho diário é em cima de um processo social onde a comunidade nos cobra serviço, a comunidade quer transporte, a comunidade exige que o carro mais próximo chegue de sua casa, e a gente realmente hoje está com muita dificuldade em criar uma operação que seja equilibrada. Ela hoje é uma operação muito desequilibrada, e vocês sabem muito bem dos processos que houve de demissões durante o período passado. Graças a Deus a gente não tem demitido ninguém, pelo contrário, já estamos começando a demitir alguns empregados, né? Isso é um ponto positivo, mas está muito lento, o processo está muito lento mesmo. Tá? Para vocês terem uma ideia, de dezembro até maio, nós aumentamos 2 mil passageiros no processo todo dia. Então, a recuperação vai ser muito lenta. Continuando dessa forma que está, nós nunca vamos chegar a 70% do que nós tínhamos antigamente na nossa operação. Tá? Portanto, é necessário uma revisão de todo esse processo, é necessário esse ajuste jurídico desse processo, porque nos dá uma insegurança muito grande em investimento, né? Ninguém tem contrato, nós temos hoje o decreto, mas não temos um contrato. Nós temos o Estado que não tem nenhum contrato há mais de 12 anos. Tá? Então, nós operamos hoje quase como se fossem clandestinos, na realidade. Nós somos um grupo de empresários que operamos na região metropolitana, que não se define, que nem Estado, nem município se define em relação a isso, o que é que nós somos, enquanto cidades como Vitória, no Espírito Santo, a região metropolitana do Espírito Santo,
de Vitória está se integrando no sistema metropolitano. Aqui a gente está pensando em fazer sistemas individuais, né? O próprio sistema de Vitória, que era municipal, se integrou ao metropolitano para que a coisa ficasse única, a operação. E aqui nós estamos aí, de repente, Palhoça tem a sua licitação, São José a sua, cada município buscando a sua forma de operar, e com isso nós estamos prejudicando quem? O usuário. O usuário vai ficar sem integração. A hora de começar cada município a criar a sua forma de operar independente do outro município, nós não vamos ter benefício ao usuário. E nós temos que trabalhar aqui pensando no usuário. É esse que está pagando o sistema, não é o empresário, não é o órgão público. Quem paga o sistema é o usuário. Portanto, nós temos que repensar todo esse processo para o usuário. Talvez para não pagar, como muito bem falou o Léo, ou pagar menos e ter formas de financiar o processo, mas tudo que se faz não se pensa no principal, se pensa no usuário, que é o usuário. Esse cara precisamos realmente perguntar para ele o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Tá? Não é só carro novo, não é só isso, aquilo. Ele precisa de um sistema que busque ele próximo à sua residência, que leve ele ao trabalho, que tenha agilidade. Nós não temos corredor de ônibus, nós não temos nada preparado para o sistema. Nós queremos falar aqui em deslocamento de pessoas, se não temos uma rodovia para isso. Jogamos um carro, a minha região de Caminho Novo para Florianópolis, leva 1h30, um trabalhador dentro do carro, para voltar 2 horas. O cara perdeu 4 horas de dia dentro de um carro. Que qualidade de vida que nós estamos dando a esse usuário? Não tem qualidade de vida para o usuário. Então, precisamos rever muita coisa, repensar muita coisa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Ivo, também pela tua contribuição. Com a palavra agora o Transporte Coletivo Estrela, do diretor Gil do Fomento, que também fará uso da palavra na tribuna por 5 minutos. Boa tarde a todas e todos. E quero iniciar parabenizando a casa, né, que por nesse convite, na pessoa da nossa presidente da Câmara, né, foi muito bom. Espero que não seja, que seja o primeiro, mas também seja o início de muitos. Tem aqui na casa vários vereadores que iniciam o mandato. Alguns a gente conhece já, e eles conhecem o sistema, mas muitos precisam ter um pouco mais de contato. O Léo e o Ivo já fizeram praticamente tudo que o setor está reivindicando, né, e que precisa. Então, a gente não precisa se alongar muito. Eu só queria deixar algumas coisas bem claras, que existe toda uma conversa aí que acho que mais impactou, né, em toda a situação pandêmica, foram as demissões de pessoal. Até o vereador Jandir sempre me procurou preocupado com isso. Quero deixar aqui registrado que todas as demissões foram feitas no ano passado. O Ivo também falou, nesse ano já começamos o processo de admissão. Foi isso, né, Ivo? Então, é uma boa notícia, apesar de que a pandemia ela ainda continua. Todos nós, no início dessa crise, nós imaginávamos que a coisa fosse 15 dias. Lembram todos aqui? Depois passou por 1 mês, 2 meses, e estamos até agora há mais de 1 ano. E aí eu quero apresentar para vocês uma situação que você fala de números, e depois eu quero deixar esse dado. Eu queria que apresentasse esse quadro aí, que vocês observassem, não sei se daria para apagar essa luz, ficar mais fácil. Se vocês olharem a linha verde, é ano de 2019. E aí tem os números de passageiros transportados. O Ivo citou alguns números. Por que o Ivo citou um número, até um número grande, 52 mil diários? É que o sistema municipal de São José, ele, historicamente, ele foi subsidiado pelas empresas com recurso do sistema intermunicipal. O sistema intermunicipal, como ele passa por toda a região de São José, até eu tenho o hábito de dizer, não é a região da Grande Florianópolis, é a região da Grande São José, né? Que ele acaba absorvendo os custos do sistema municipal. Como o sistema intermunicipal entrou em colapso, está totalmente deteriorado, ele está em a situação financeira e operacional caótica, o sistema de São José ele também sofre da mesma forma. Então, 2019 é a linha verde. A linha vermelha, caros, é a 2020. Olha o que aconteceu, ficamos aquele período parado e depois começamos a retornar. E a linha azul
é agora o ano de 2021. Esse gráfico, depois eu posso repassar, presidente, para a senhora, repassar para todos os vereadores, para vocês terem a noção do retrato da linha. Aqui não está Santa Terezinha, porque não tem a bilhetagem eletrônica, Alberto, mas está a Estrela Biguaçu e Jotur. Isso inclui passageiro de Palhoça, viu, Ivo? Inclui passageiro da Grande Florianópolis toda, tá? Mas é uma fotografia muito boa para você ver o que aconteceu e a história vai retratar isso no futuro. O que aconteceu com a pandemia e o setor de transporte. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, quando nós começamos a subir aquela linha vermelha lá para mês de outubro, nós procuramos os poderes públicos. Nós fomos no governo do Estado. Fomos também aqui na Prefeitura de Florianópolis, fomos na Prefeitura de São José, fomos na Palhoça, né, fomos em Biguaçu e pedimos o apoio. Infelizmente, meus amigos, entramos na Justiça também. Infelizmente, não fomos ouvidos pelo Judiciário e o Poder Público não teve, também não quero aqui dizer culpado, né, mas não teve como buscar solução jurídica para nos ajudar. Então, até o motivo principal que não foi conseguido aqui, coisa que Florianópolis conseguiu, porque faltou um contrato, faltava um instrumento jurídico adequado. Então, aqui não quero colocar culpados, acho que a pandemia aconteceu, erramos, né? A sociedade errou em algumas coisas, acertou em outras, mas isso é apenas um fato, e sobre isso não tem como tirar. E aí eu faço, esquecendo o passado, faço minhas aqui as palavras do Léo e do Ivo, que nós, para vocês, vereadores, que estão começando, para que tenham um serviço de transporte de qualidade, uma das coisas principais, que até o Coronel Damarco também falou, que é que tem que ter um instrumento jurídico que gere obrigações de direito, né, Coronel? Se não tiver isso, nada começa a acontecer. Então, por isso eu falei, presidente, que parabenizo esse encontro e quero que seja outros mais encontros, né, para que o poder público, através do executivo, possa encaminhar alguma coisa, algum projeto de lei, alguma coisa aqui para a Câmara, e os senhores podem, né, até o Léo colocou, não é que a gente queira para que seja para a empresa agora, tem que ter uma licitação pública, tem que ter um processo de transparência, e isso aqui passar a ser um serviço público de verdade, né, Damarco? Seja um serviço de qualidade, um serviço que o usuário tenha prazer de usar. Então, terminando, só quero dizer para vocês, agradeço aí com o curto tempo. O Léo e o Will já falaram que tinham que falar sobre propostas e ficaremos à disposição para responder qualquer questionamento dos amigos aqui da Câmara. Tá? Obrigada, Gildo. Como o CETUF vai aguardar também, a exemplo do Santa Terezinha, o questionamento dos vereadores, nós passamos a palavra agora para o José Ricardo Freitas, ele também poderá fazer o uso da palavra por 5 minutos. Ele é advogado do Sintraturb e representante dos trabalhadores do transporte coletivo. Não vou perder tempo com cumprimentos, né, pela exiguidade do tempo. Sinto-se todos cumprimentados. É a primeira vez, eu acho, que trabalhador está sendo ouvido nessa casa, né? E eu acho que isso é um dos grandes problemas do transporte. Ninguém conhece mais o dia a dia de transporte do que quem opera ele. Ninguém sabe melhor onde é que está o buraco da rua, como é que faz para fazer a curva com o ônibus, como é que se comportam as pessoas, do que motorista e cobrador. E nunca foram ouvidos para nada. Isso não é uma crítica só a São José, isso é assim, inclusive, no país inteiro. Por falar no país inteiro, quero dizer para vocês o seguinte, a pandemia, de novo, só tem o vírus. De resto, todos nós conhecemos tudo, ela só recrudesceu problemas. A crise do transporte só se acelerou e se aprofundou, que é uma crise que não começou agora. Faz décadas que nós denunciamos que o modelo que só o Brasil no mundo utiliza, esse modelo de entregar transporte público para a iniciativa privada e jogar os custos disso nas costas de quem usa, isso só existe no Brasil, em mais nenhum lugar do mundo, nessa forma e com essa configuração. E nós sempre dissemos que esse modelo tende ao colapso. O que a pandemia fez foi só dar velocidade a esse colapso. O sistema já vinha capengando há muito tempo. Nós temos empresas aqui com dificuldades há mais de uma década. Todo mundo conhece isso. Bom, a gente não tem tempo, né? Mas eu me disponho assim a qualquer momento sentar com os senhores para discutir qualquer uma dessas questões. Nós sempre estudamos muito isso. Nós representamos o interesse dos trabalhadores, mas nós sabemos que operamos um serviço que é público. E o interesse de 5 mil que nós éramos, hoje,
pouco mais de 2.000, né? O interesse de 5.000 pessoas não pode se sobrepor ao interesse de 1.200.000 habitantes da região metropolitana. Agora, os direitos dos trabalhadores sempre foram defendidos por nós com muita veemência, né? Vocês conhecem a história desse sindicato. Eu quero me ater aqui à seguinte situação, né? A questão dos trabalhadores, assim, o transporte é um dos setores mais penalizados durante a pandemia. E dentro desse setor, penalizado mesmo é trabalhador, que perdeu o que tem de mais sagrado, que é a condição de sustentar sua família. E os senhores precisam se debruçar sobre isso. Isso é uma questão fundamental. Nós não temos recuperação judicial para dar calote oficial dentro da lei nos nossos credores. Que bom se o trabalhador pudesse suspender o pagamento do carro, o pagamento da casa, o pagamento do supermercado, o pagamento da farmácia e pagar em algum tempo depois do jeito que ele bem entender. Nós não temos isso. As empresas estão assim. A maioria. E tem mais para entrar. Então, o que nós estamos aqui não é uma questão de polemizar por polemizar. O assunto é polêmico, é complexo pela sua natureza, inclusive. E essa questão de modelagem no Brasil é o grande problema, né? Todas as cidades do Brasil estão com o mesmo problema. Ora, se todo país, diferente como nós somos, tem o mesmo problema, o que explica isso? O modelo. Completamente fora, anacrônico, completamente fora da realidade, impossível de ser sustentado. Eu quero gastar os últimos 2 minutos, se for possível mais uns 30 segundos, senhora presidente, pelo seguinte, eu quero falar de uma coisa aqui, né, que conheço profundamente. Acabei de, junto com o vereador de Blumenau, apresentar isso na Câmara de Vereadores de Blumenau, estamos gestionando junto à Câmara de Vereadores de Florianópolis, a questão do Fundo Municipal de Transporte. Quando o senhor Léo Xavier fala aqui de subsídio para o cidadão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não pela questão do subsídio da tarifa que tem em Florianópolis, diretamente para o cidadão e tal. É porque isso não resolve o problema. Isso transfere o problema. O que resolve o problema é incorporar receitas no sistema. E qual é a receita que tem que ser incorporada no sistema? Principalmente daqueles que mais se utilizam do sistema e não são os usuários, os que mais se utilizam do sistema e não pagam nada. Grandes empreendimentos, os centros comerciais, né? Grandes empreendimentos que exigem inversão de capital público por uma série de situações. Então, um Fundo Municipal de Transporte, ele nos permitiria, de 12 a 15 anos, se bem implantado, bem discutido com a sociedade, porque é claro que sem ressuscitar Rousseau, mas precisaríamos de um novo contrato social, em 12 a 20 anos nós poderíamos ter tarifa zero. Não tem nada de lunático falar em tarifa zero para quem usa. Se nós tivermos uma taxa de transporte, como tem taxa de iluminação pública, taxa de esgoto, taxa de lixo, né? IPTU e etc. Se nós tivermos uma taxa de transporte para grandes empreendimentos que exigem grandes inversões de capital para sua implantação, por exemplo, isso é só um exemplo. Multas, estacionamentos, tem uma série de fontes de receita, e por isso que eu digo de um repactuamento, porque, obviamente, que muitas dessas receitas já existem, e elas estão direcionadas por lei em outros setores. Eu estou terminando, presidente, com permissão. Me disponho a vir aqui discutir esse projeto de lei que eu tenho pronto. Nós estudamos isso há décadas. Há décadas. Então, nós não precisamos nem entrar na discussão da modelagem. Estou concluindo. Nós precisamos entrar na discussão de como é que financia esse modelo. E aí, o subsídio é só uma protelação no tempo do problema. O que nós podemos é resolver definitivamente isso, com o Fundo Municipal de Transporte, que financia a tarifa. Num primeiro momento, ela vai segurar os aumentos, num segundo momento, vai começar a cair o preço, e não é coisa de lunático falar em tarifa zero. Pesquisem uma cidade chamada Maricá, no norte do Rio de Janeiro, e os senhores verão. E eu me coloco à disposição, não é? Para que a gente possa discutir essas questões e muitas outras, né? Assim que a gente for convidado, Sim. sempre que a gente for convidado, estão à disposição para isso. Obrigada, José. Muito obrigado. E assim, olha, os trabalhadores estão muito mais penalizados do que as empresas. E nós não temos recuperação judicial para não pagar nossas contas. É preciso que se pense nisso. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu só vou pedir que o amigo desligue o microfone ali da tribuna
Como não tem mais os convidados que queiram se manifestar, vou passar então a palavra por ordem de sentar de bancada dos vereadores. Cada um poderá então fazer suas ponderações, o questionamento já direcionado. Eu vou pedir para que as empresas possam fazer as anotações, para depois a gente responder de uma vez só. Pode ser assim, pessoal? Obrigada. Passo a palavra então para o vereador Rodrigo Andrade, que terá 3 minutos, então, por favor, vereador Rodrigo. Boa tarde, senhora presidente, vereadores, os representantes da empresa, advogado do sindicato, ao público que nos assiste pelos canais da TV Câmara. Primeiro, na verdade, a minha vai ser uma reflexão, né? O transporte público da nossa cidade, ele precisa evoluir, isso é fato. Ele precisa ser integrado à região metropolitana. Algum dos senhores citou isso ali, porque não tem como um sistema operar sozinho só na cidade de São José. Como bem dito aqui, tem linhas que são mais deficitárias, outras são mais austeras, há essa necessidade dessa conectividade. Então eu penso que um dos grandes trabalhos desta casa, como da prefeitura, é cobrar do governo do estado que de uma vez por todas faça o transporte da região metropolitana ser integrado. Porque não é justo o cidadão sair aqui da Fazenda Santo Antônio, ter que ir ao centro para chegar na serraria, muitas vezes. Né? Ou de outras localidades que nós não temos nem conexões. Né? Eu penso que essa evolução ela é constante. Mas também aqui eu faço uma outra reflexão. Quem é que vai pagar essa conta, né? Um amigo ali falou que vai ser os grandes empreendimentos, mas eu não concordo. Também vai ser o cidadão comum que vai pagar essa conta. Tudo de graça, só fico imaginando se hoje o serviço, infelizmente, ainda não é tão bom quanto a gente espera. Imagina na mão do Estado, quanto pior não seria, né? Então, a gente precisa discutir alternativas que tornem atrativo o transporte público para as pessoas. Né? Nós estávamos aqui numa discussão, muitas vezes uma família de 3 pessoas prefere pegar um Uber do que usar um transporte público. Então, como é que esses caras se reinventaram? Como é que eles trouxeram a tecnologia para melhorar um serviço que antes era só dos táxis? Que os táxis tiveram também que se reinventar. Isso aqui é só uma argumentação de evolução, gente. Não estou criticando ninguém. Eu entendo que vocês também trabalham num sistema que não tem segurança nenhuma, né? Mas também não concordo que o município deva fazer a licitação dele sozinho. Porque quem vai ser penalizado vai ser o usuário. Porque não vai ter a conectividade com outras cidades. Hoje é um problema para nós, para a região metropolitana, porque Florianópolis fez a licitação deles. E quando que Florianópolis entraria junto na licitação da Granfpolis, né, da região metropolitana? Então, assim, penso que juntos podemos pensar alternativas, mas principalmente cobrar do governo do Estado de Santa Catarina a execução dessa licitação, a operação desse sistema, que seja viável, encontrar as alternativas para que se torne também um sistema viável e acesso a realmente aqueles que precisam do transporte gratuito, que são os vulneráveis. Não para todos, né? Para os vulneráveis. Então, contem com nós, eu tenho certeza que os vereadores têm essa pauta, são cobrados pelo cidadão, pelo sistema não ser eficiente. Vocês têm que entender que nós somos, né, o representante das pessoas, então isso é sempre cobrado. Mas entendemos também que tem um grande limbo jurídico nisso tudo, principalmente aqui em São José, mas a gente precisa pensar na modernidade para o transporte público e ele é essencial. Ele precisa dos investimentos nos corredores, no melhor abrigo de passageiro, porque tem certos locais que é vergonhoso. Então, precisa ser atraente para o usuário. Esse que é o grande segredo, como tornar o transporte público atraente para o usuário. Muitas pessoas hoje não pegam mais um ônibus porque não se sentem mais confortáveis em pegar. Como a gente trabalhar para que essa realidade mude? Isso é só um questionamento de visão. Né? Não estou aqui querendo embutir. Para iniciar uma discussão, né, vereador Rodrigo? Muito obrigado, viu? Obrigada, vereador Rodrigo. Com a palavra, então, para iniciar, sim, o vereador Tessari não gostaria de se manifestar? Não, muito obrigada. Então, o vereador Binho, nós vamos na sequência, sim, para o vereador Crislã, o vereador Jandir, e passo para o vereador Ronito lá na segunda bancada. Por favor, vereador Binho. Senhora presidente, cumprimentando o senhor Gildo Formento, cumprimento todos do transporte coletivo. Sabemos que tem uma grande insegurança jurídica, automaticamente os investimentos também não acontecerão, devido também ao momento pandêmico que estamos vivendo. Hoje o transporte coletivo está operando com 70% da sua capacidade dentro de um ônibus. Se eu não me engano, o decreto vai até o dia 15/6, depois já existe uma esperança de voltar à normalidade.
Eu tenho algumas perguntas aqui e também tenho um grande apelo para fazer a vocês, né? Que olhe pelos trabalhadores de transporte coletivo nas suas rescisões, que realmente, assim, ó, se está difícil para o pessoal que é o detentor das empresas, imagine para o trabalhador comum, que está passando muita necessidade. Isso é uma forma também da gente tentar, de alguma forma, porque o meio de vocês buscar recursos, bancos de fomentos, é muito mais fácil que o trabalhador normal e que está ali o dia a dia, na chuva, no sol, enfim. Eu gostaria também de só fazer um apontamento, é que praticamente é o mesmo grupo que vem operando há 25, 30 anos o transporte coletivo na Grande Florianópolis. E sabemos que durante esse período faltou um pouco de olhar, principalmente para São José. Um olhar diferenciado nos investimentos, para que a gente pudesse, sim, levar mais linhas, mais horários. Hoje me preocupa muito, principalmente a região do Trevo da Forquilhinha, até a Grande Forquilhas, também a Serraria, que estão em expansão. Então, acho que o interessante é uma reflexão para que nós possamos, sim, fomentar um maior número de ônibus, de linhas, já que a recuperação econômica também passará de acordo com o valor da tarifa. Porque hoje uma pessoa que vai em busca no mercado de trabalho, ela não vai conseguir com muitas disponibilidades, que eu costumo falar que é o catamarã amarelo, que é o executivo. Pelo contrário, acho que a gente tem que diminuir a quantidade de executivo e colocar linhas convencionais com valor mais atrativo. Isso também passa, claro, obviamente, dentro de uma integração, que isso tem que acontecer o quanto antes. E também mais uma perguntinha que eu queria fazer, na verdade era para o Ricardo. Ricardo, na verdade, eu vou deixar a pergunta depois para ele responder, né? Acredito que a solução da tarifa zero não tem como funcionar aqui no município de São José, da grande metrópole, na verdade. Nós temos que, sim, tentar alcançar ou buscar uma alternativa para baratear o sistema, não zerar a tarifa. Isso eu acho que fica fora de contexto. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador Binho. Com a palavra, o vereador Crislan. Obrigado, presidente. Queria cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar também os representantes das empresas de ônibus, sindicato. Ao mesmo tempo também fazer coro ao que o vereador Rodrigo, o vereador Binho colocou, né, em relação a esse novo modelo proposto de tarifa zero. Eu realmente acho muito delicado. Inclusive, acho que deveria ser o contrário, um modelo que sem subsídios, né, que realmente possa se custear de uma forma própria, né? E aí pensar em visão de longo prazo, como o próprio vereador Rodrigo compartilhou, né, que ele possa ser atrativo. E então só compartilhar também essa preocupação, ao mesmo tempo que a gente, quando falou que ia ter essa roda de conversa, muitas pessoas, presidente, né, no Instagram, a gente fez uma abertura para ouvir, e foram diversas as reclamações que depois eu vou pegar o contato e enviar para as empresas, né, para saber realmente, eu acho que é importante esse feedback de uma forma bem construtiva, para saber onde na parte operacional está tendo alguns problemas. A gente recebeu algumas demandas e vou estar encaminhando. Mas hoje, então, na minha fala, queria direcionar mais ao secretário de Segurança Pública, Coronel Dalmarco, né, que colocou que já há uma discussão dentro do Poder Executivo para que haja um novo sistema de transporte público, pelo menos a gente debater em nível municipal, que a gente possa, secretário, trazer essa discussão também aqui para casa, para o Poder Legislativo, né, ao mesmo tempo também colocar e solicitar que nesse novo sistema ele possa justamente ter um estudo de que possa ter uma ampla concorrência, poder, quem sabe, aí as linhas ter uma concorrência. Tudo bem que o representante da empresa de Biguaçu, El, compartilhou que não é um serviço de mercado, mas de qualquer forma a gente sabe que a concorrência é positiva em qualquer mercado, em qualquer ambiente, né? Então, quem sabe a gente pode estudar, né? Não engessar. Eu sei que essa Câmara de Vereadores, há alguns anos já teve alguns projetos, algumas leis aprovadas. A gente viu, inclusive, esse ano no debate, início da legislatura, de alguns projetos que foram aprovados aqui, que infelizmente engessam, né, o serviço operacional das empresas. Então, que a gente não possa engessar, possa ter esse estudo, né? Justamente para a gente poder também, quem sabe, ter um serviço integrado. E aí eu faço um questionamento, na verdade eu levanto uma reflexão. Muitos talvez vão achar isso um pouco loucura, mas alguns anos atrás a gente teve aí um serviço que disputou com o táxi, né, que veio para cá, uma super inovação, que veio o Uber 99. Passou alguns anos, né, e hoje isso já está bem pacificado na sociedade, e por ser atrativo, todo mundo praticamente já utiliza o serviço de Uber 99. E a gente não sabe no futuro, se daqui a 5, 10 anos vem um aplicativo, né, que possa ser de micro-ônibus,
né, possa ser uma van ou um serviço, um novo modelo de negócio, né, que possa servir para transportar de forma pública alguns passageiros, né? Claro, seguindo a demanda, seguindo a concorrência, então que a gente possa realmente pensar e principalmente não criar um monopólio, né, para deixar principalmente que o mercado aí traga essas novidades, essas modernidades, né, que possa aí contribuir para a sociedade. Só deixar essa reflexão, principalmente o secretário Dalmarco. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir da Rosa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, empresários. Eu queria cumprimentar ao Gildo, que eu fiz uma visita e fui muito bem atendido e muito bem explicado. Queria agradecer a Estrela por cada vez que a gente liga, cada vez que tem uma demanda, nós somos muito bem atendidos. Não estou reclamando dos outros porque não entrei em contato com nenhum deles. Antes de eu iniciar aqui a minha fala, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, que é da Transporte Santa Terezinha, né, seu Carlos? É por que Santa Terezinha não coloca um ônibus no loteamento Botinho, no Sertão de Maruim? A reclamação que tinha é porque não tinha pavimentação asfáltica, e agora, o ano passado, a ex-prefeita Adeliana fez o asfalto, tem em torno de 200 famílias, eles andam 2 quilômetros no escuro para poder pegar o transporte coletivo, inclusive já foi, ocasionou lá até estupro de uma moça lá, porque tem que passar por dentro um mato. Então depois fica a minha pergunta, o porquê esse ônibus não entrar lá dentro. Eu fiz alguns pedidos aqui para a empresa da Estrela, porque como a gente faz o nosso gabinete itinerante, a gente ouve muitas demandas e a gente está aqui hoje para falar. A linha do Los Angeles, ou linha Zenaide, via Siniro Martins para o loteamento Samarino, pela Avenida José Francisco Coelho. Em resposta, a empresa afirmou que faria esse percurso com a linha 763-2, Zenaide, porém faria pela rua Brinco da Princesa, do Samarino. Não seria esse o trajeto proposto, sim pela Avenida José Francisco Coelho, aonde atenderia toda a comunidade e não somente o início do loteamento. Ainda levaria mais transtorno aos moradores da rua Brinco da Princesa. Outro pedido por o retorno da linha 020.2, Recanto da Natureza, via Siniro Martins. A falta dessa linha ocasiona a superlotação na linha Potecas. Outro pedido, linha 039 Forquilas via Los Angeles, que inclua o Recanto da Natureza em seu trajeto, sendo que todas essas já realizadas nós encaminhamos pelo nosso gabinete. O meu muito obrigado a todos e fique com Deus, e esse vereador está à disposição de vocês. Um forte abraço. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Juanito da Silva. Bem, primeiramente, boa tarde, presidente. Parabenizar essa casa mais uma vez, né, por essas audiências, né, de roda de conversa. Parabéns aos empresários que estão aí, né, para escutar também os vereadores, né, e o público que nos assiste através da TV Câmara. Eu quero compartilhar com meus amigos aqui que, né, o Binho, o Rodrigo, e realmente assim as necessidades que futuras que tem que vir mesmo para o nosso transporte. Mas quero aproveitar fazer reivindicar, aonde a gente vai fazer uma indicação ao secretário Dalmarco, né, da prefeitura, e falar com os empresários, ver se existe essa possibilidade de um bom senso na questão da Estrela e Biguaçu. Ali na região do bairro Ipiranga e Potecas, ligação, nós temos uma situação que é lá do Tarumã, Jardim Botânico, toda aquela área. A pessoa, o usuário transporte, ele tem que pegar o ônibus lá. Se ele quiser ir para o Estreito, ele tem que ir no centro, pegar a via Biguaçu de novo e vir para o Estreito. Será que é possível a gente criar uma forma, né, como diz, amenizar o preço, né, de custo gratuito, da pessoa que queira ir para o Estreito, ela pegar o Arruda, parar no posto de gasolina, no ponto final ali de Potecas, e pegar o transporte do Biguaçu para ir para o Estreito, né? Pelo menos a pessoa que seja cadastrada, que tenha que fazer de uma forma, né, das empresas ter essa consideração pelas pessoas, para não precisar pegar 2 transportes, queira ou não queira, ela pega via Potecas, vem até o centro, ou ela tem que parar ali, também ela paga igual, a mesma passagem, 4,80, são 9,60.
E outra questão, ali tem um loteamento Alvorada, próximo ao posto de saúde do posto de saúde de Hipotecas, é outra questão também. O ônibus ele faz a volta na Rua Argentina, desce na Tabelião Quintino Furtado só para ter o retorno. Será que a possibilidade também da Biguaçu pegar aquele povo daquela região, como ele já está fazendo a volta vazio, claro, ele não pode hoje, de repente, infringir por questão de contratos, de empresa, será que não há possibilidade da empresa Biguaçu pegar aqueles moradores que ali estão no Alvorada, naquela região, né, próxima à igreja, na Rua Tabelião Quintino Furtado? Seria muito importante, até porque a gente está na linha ali de frente, a gente escuta muito isso, morador, pô, o ônibus daqui não pode pegar, não pode passar, porque aquelas pessoas, tipo do Arruda, é 2 quilômetros que dá lá do Arruda, a 2,5 quilômetros e a pessoa está pagando 4,80, né? Seja, aí dali pega mais outro ônibus, mais 4,80, onde vai chegar a 9,60. Então, eu queria ver se há possibilidade de uma conversa, né? Vamos fazer uma indicação lá para a secretaria, para ver se há uma possibilidade de nós atender essas comunidades aí. Quero agradecer e parabenizar a todos. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Romeu Vieira. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Léo, da Biguaçu, Carlos. Em nome dos dois, eu cumprimento todos os empresários, a presidente da Câmara, os vereadores. Este vereador encaminhou um requerimento, um pedido de informação, protocolei nesta casa, já foi para leitura, estou esperando a presidente mandar para votação. É um pedido de informação para verificar o contrato do transporte coletivo do nosso município. Porque nós somos, os vereadores aqui, somos representantes do povo. Então, a população berra, vem para cima da gente e a gente é obrigada a vir aqui expor a demanda da população. Porque a gente entende que nós estamos no meio de uma pandemia, a dificuldade é grande, não só para o transporte coletivo, mas para toda a sociedade de São José. O transporte coletivo de São José, há alguns anos, o vereador Bim falou, 25 anos, os mesmos que operam em São José. E a qualidade é precária. Hoje a gente não tem um abrigo de ônibus. Eu acho que hoje São José não tem 50% de abrigo de ônibus. Por isso que eu fiz esse requerimento. Quero solicitar ao executivo para ver quem é a responsabilidade. Se é do executivo, se é das empresas. Então, a gente precisa ter mais qualidade. A população está cansada. Então, precisamos, essa reunião, parabenizo a presidente e os vereadores, uma reunião positiva, porque a gente precisa agregar, chamar o governo do Estado, os empresários, o executivo, para ter uma ação. Não podemos ficar só no bate-papo, precisamos tomar uma decisão. Se é para fazer a licitação, vamos fazer. Se é para trazer qualidade para a população, vamos ir atrás da solução. Porque não pode um cidadão sair do bairro da Serraria, do Dona Adélia, Dona Wanda, quer ir no shopping Continente, pegar 2 ônibus, uma família, pai, a mãe e duas crianças. Quanto é que vai gastar no transporte coletivo? Aí é obrigado o usuário correr do transporte coletivo. Por quê? Falta qualidade. Então, essa reunião é uma reunião positiva, fico feliz. Então, vamos tentar implantar a solução. Eu queria ver o contrato do executivo, vou encaminhar um ofício para cada empresa para ver o que a gente precisa, o que essa casa possa fazer para ajudar a implantar esse transporte coletivo, que já faz 25 anos, né, Binho, que a população josefense aguarda esse projeto. Eu estou aí à disposição, precisando é só me procurar, estou no gabinete 5, tá? Um forte abraço e até mais. Com a palavra, o vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente, a todos os representantes aqui das empresas, representantes dos trabalhadores também, nosso secretário de Trânsito e Segurança, a todos que estão aqui presentes, meus colegas vereadores também. A gente sabe que essa recessão econômica foi catastrófica, né, para todos, e é inegável o quanto vocês se prejudicaram com isso também,
por não poderem trabalhar durante alguns períodos de lockdown, né? Então a gente entende essa parte, porém, nós, como os demais amigos apresentaram, nós ouvimos a população, nós estamos aqui como representantes e, nesse momento, tendo essa conversa, a gente pode trazer algumas das principais reivindicações a conhecimento de vocês, ou fortalecendo esse pedido à medida que vocês já conheçam, né? Como os próprios amigos falaram aqui, ressaltaram a importância da concorrência, isso gera, com certeza, uma eficiência melhor no serviço, uma diminuição de custos e, consequentemente, isso beneficia o usuário, beneficia a população de uma forma geral. Então, isso precisa acontecer dentro da nossa cidade, claro, de uma forma regulamentada que não prejudique nenhuma das empresas, que todas possam entrar dessa concorrência de forma livre, mas isso é extremamente importante e necessário para que a gente possa fazer isso, baixar preço e melhorar a qualidade de serviço. Uma outra coisa importante também que a gente já apresentou aqui diversas vezes é a questão do transporte interbairros. Né? Eu estou sendo aqui, se eu não me engano, o terceiro ou quarto vereador que está abordando esse tema. Então, que isso seja algo para chamar a atenção de vocês nesse sentido. A gente precisa melhorar essa qualidade de serviço, de tempo, né? Eu posso até lembrar, lá no Rio de Janeiro, a gente tem um transporte que você paga uma passagem, e dentro dessa passagem, vereador Nardim, você já está incluso o transporte de ônibus e a parte que você vai precisar transitar também de metrô. Né, é integrado. Não quer dizer que a gente tenha que ter um metrô, porque é um projeto audacioso, embora eu acredite que na região metropolitana seja importante, mas que uma passagem possa servir para um produto final. A passagem de um ponto de ônibus seja de R$5 aproximadamente. Então, se a pessoa vai ter esse deslocamento em vários, que seja de R$6, mas que ele possa pegar um complemento para que ele não precise perder tempo e ir até o centro, para que ele possa chegar no bairro vizinho dele. Tá? Então, essa é uma sugestão para que haja essa passagem integrada. E, já que nós estamos falando de futuro, o porquê não a gente vê também uma aquisição de material para vocês, mas para diversificar o atendimento de vocês também com relação ao transporte marítimo, através de balsas, é algo que eu também já abordei aqui, e acho que é só questão de planejamento, né? É um investimento um pouco alto, porém é algo que vai trazer um dinamismo gigante para o transporte público na nossa região metropolitana. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e essas são as minhas Obrigada, vereador. colocações. Com a palavra o vereador Betão. Então tá, muito obrigada. O vereador Matos também não gostaria de se manifestar. Com a palavra o vereador Nardi Andrade, então. Nardi Arruda. Desculpa, vereador. É vereador Nardi Arruda. Por isso ele teve o seu nome citado 2 vezes agora, viu, vereador? Boa tarde, obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, senhores empresários. É o 5º ano que eu estou nessa casa falando sobre transporte. Em 2017 fizemos uma audiência pública nessa casa, eu fui proponente, e ali a gente já discutia o sistema de transporte. O ano retrasado, nós aprovamos a lei para o transporte metropolitano, demos autorização ao governo do estado e eu encaro com tristeza a informação do coronel que o governo do estado não vai fazer. A data limite ali foi uma emenda que nós protocolamos e apresentamos porque não tinha, então a autorização era a perder de vista. Então, da mesma forma como a gente deu a lei, como nós aprovamos a lei, nós damos autorização, a gente pode revogar essa lei a qualquer momento, se não precisa esperar até o final do ano. Se o governo do estado já disse que não, a gente tem que tomar, o tempo está contra nós. Nós precisamos sim retomar essa discussão e construir um modelo que a cidade e a região precisa. Desta forma, fazendo apenas o transporte municipal, nós vamos ter uma concorrência desleal, e eu sempre falei isso, com o transporte intermunicipal para a região norte de São José, a Biguaçu, para a região sul, a Estrela, e essas duas empresas não se comunicam na parte oeste de São José, que a Biguaçu chega bem pertinho ali do Tarumã, do Jardim Botânico, mas não pode ir até o Lisboa, não pode ir até o Ciniero Martins, e para São José isso não funciona, não resolve. A Santa Terezinha está mais ao lado ali, também não se comunica com essas linhas, e o usuário do sistema ele precisa se deslocar. O vereador Crislan falou a respeito de um aplicativo de Uber, ele já existe, só que não está em operação, é o Citybus,
existe em Goiânia. Em função da pandemia, ele está com o sistema travado, mas esse aplicativo você pega o ônibus e você consegue, ele funciona sob demanda. O ônibus não funciona vazio. Ele sai da rota e ele atende conforme a solicitação e vai fazendo e coletando os passageiros e deixando nos pontos conforme a rota que foi traçada, ponto de embarque e ponto de desembarque. Não existe mais isto. Para que nós possamos fazer uma licitação, coronel, nós precisamos dar os encaminhamentos. Eu só acredito numa licitação, num sistema de transporte eficiente, se nós trouxermos para a conversa Biguaçu e Palhoça. E nós precisamos do governo do estado, já que ele não vai fazer a licitação, ele precisa sim dar a garantia jurídica da mudança de limite. Porque o ônibus de Palhoça ele tem que entrar dentro de São José e o ônibus de Biguaçu ele tem que entrar dentro de São José e vice-versa, para que a gente possa fazer a integração. E a questão do Léo, a respeito do subsídio, eu sou contra. Eu acho que o sistema ele tem que se pagar. Mas o poder público e as prefeituras eles têm muito a investir. Primeiro, a gente precisa pensar em corredores exclusivos para ônibus, para que você não fique com o ônibus saindo de Florianópolis até aqui em São José, 30, 40 ônibus enfileirado, parado numa fila. Você precisa dar fluidez para que seja atrativo ao usuário estar num ônibus do que estar num carro, num veículo particular. Se eu levar 5 minutos para chegar no centro, eu não vou de carro. Agora, se eu chegar de carro e eu conseguir costurar e chegar primeiro que o ônibus da Biguaçu, eu não vou estar no ônibus. Então, isso é fato. E a questão das grandes distâncias com poucos usuários. Isso aí quebra qualquer empresa. E é o que está acontecendo hoje dentro da nossa região. Os ônibus estão andando vazio e tem quilometragem para cumprir. Então, o diesel, o custo não se paga. O sistema está caminhando para falência total. Vocês estão em recuperação judicial, eu considero vocês uns guerreiros, estão tentando ainda, mas os poderes públicos precisam, né, os 3 municípios precisam sim juntar as energias para isso. E essas energias precisarão ser o quê? Eu acho que além dos corredores de ônibus, os pontos de embarque e desembarque e os terminais de integração, porque sem terminal de integração dentro da região de São José, então lá o terreno da Casan, do governo do estado, a gente tem que fazer a expropriação daquele terreno. A expropriação daquele terreno, porque nós somos o poder concedente, nós somos 40% da receita da Casan, é São José que banca. Aquele terreno também é de São José. E aí essa Casan tem que tirar aquelas tubulações que estão ali perdidas, utilizando uma área nobre, onde já tem o mar logo atrás, que pode ser feito depois uma integração com o sistema de transporte marítimo, que aí o poder público pode pagar esse deslocamento no futuro, se for interesse de, porque aí com uma grande, porque você não vai ter condições de atravessar as pontes para Florianópolis, vai construir mais quantas pontes até o final. Então seria, finalizando, secretário, esse tema, a gente avança bastante. É que o vereador Nadir é estudioso do tema. Não. Mas é verdade. É verdade. Ele é engenheiro efetivo da prefeitura e é um grande estudioso, sim. Eu sou ansioso em ver isso funcionando. Eu quero que o morador de São José possa disputar uma vaga de emprego aqui na área industrial da mesma condição que o morador de Palhoça. Hoje vem para Industrial, vem para Campinas, vem para Cobrasol, os moradores de Palhoça. Nada contra o morador de Palhoça, mas ele é contratado em São José porque o morador lá de Barreiros, do Bela Vista, da Serraria, não consegue chegar aqui para trabalhar. Então, infelizmente, é isso que a gente precisa. E aí a gente precisa fazer essa distribuição e ela seja democrática para todos. Então, os municípios de São José, Biguaçu e Palhoça, o governo do estado liberando que a gente possa fazer as integrações com esses municípios, inclusive com Florianópolis, e que nós possamos fazer os 2 terminais de integração dentro da cidade de São José, onde Biguaçu pague o percentual que lhe cabe, Palhoça pague o percentual que lhe cabe, e São José a outra metade. São José vai pagar 50% disso e fica a fatia para os outros 2 municípios. Eu acho que é possível, não é investimento faraônico, o município tem que dar a contrapartida dele, e aí sim, fazer a licitação, fazer o mapeamento das linhas para que o morador da região norte de São José não tenha que ir na UPA de Biguaçu e ele possa vir na UPA da Forquilinha com sistema de transporte acessível e ágil. Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador André Gesser.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. A gente não está aqui para dizer tecnicamente, né, pelo menos eu, o que é melhor em relação ao transporte público, até por falta de capacidade nesse sentido. Mas a gente viu aqui em diversas falas que a gente tem um ideal que está longe da gente, que é essa questão do transporte da região metropolitana, que nem disse o secretário, não sei se por escrito, mas o governo do estado já sinalizou que não vai fazer. E nós temos, de forma prática, a realidade de São José, inclusive independente de Biguaçu e da Palhoça, porque a gente depende somente da gente, né? Por mais que a gente faça conversa e que dê certo com Palhoça e com Biguaçu, a gente tem que olhar para São José. Hoje o usuário, o que ele quer? Ele quer mais linhas, qualidade e um preço que cabe no bolso, né? A gente sabe que a realidade hoje, para os empresários, é catastrófica, por conta de tudo que aconteceu, né? E para o trabalhador da mesma forma, porque hoje o saco de arroz está a R$4, né? Então, é só um exemplo de 1 quilo, exatamente. O queijo, 200 gramas, está R$8. Então, nós estamos com um buraco econômico gigantesco. Então, eu escutei o que o Ricardo falou da questão do fundo. Não sabia que existem municípios que têm um fundo de transporte, tendo em vista que, não sei se o subsídio é o ideal, mas eu acho que a gente pode buscar, pelo menos estudar para ver como é que funcionam esses fundos, para que o usuário consiga pagar aquele preço que entre no bolso e também que o empresário não se sinta prejudicado. Mas, assim, voltando à realidade, eu acho que, até a pergunta para o secretário Dalmarco, para ver como é que está essa questão da licitação para São José, porque não tem como a gente se colocar aqui, por mais que a gente queira o serviço integrado com Palhoça, com Biguaçu e com Florianópolis, mas a nossa realidade é São José. Por mais que seja difícil que os ônibus, que os empresários consigam colocar mais linhas por conta de custo-benefício, mas a gente tem que pensar em São José, não dá para a gente esperar a integração do sistema metropolitano, porque a gente já está esperando faz 4 anos, o vereador Nadir falou que desde 2017, a gente foi inclusive em uma reunião lá na Assembleia Legislativa, já passou 4 anos, já estamos no 5º ano, então para saber como é que está isso e se é possível de fato, se não tiver essa integração entre Palhoça, Biguaçu e São José, tendo em vista que com Florianópolis parece que não vai acontecer, se existe essa possibilidade de fato. E como que a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente tem um problema crônico, mas que ele tem que ser tratado de forma intersetorial, com a iniciativa privada, com o poder público, com os trabalhadores, para a gente chegar num denominador que seja bom para o empresário, seja bom para o trabalhador e seja bom para o usuário. Obrigado. Obrigada. Só uma pergunta para o Coronel Dalmarco. O Estado de Santa Catarina formalizou a não participação ou não implantação do sistema integrado? É um questionamento que eu faço com a minha ponderação para o secretário. Agora nós passamos, então, desculpa, o Ricardo vai precisar se ausentar, ele houve uma pergunta para ele, e nós recebemos 2 ponderações também via rede social. Ela se chama Carla, é moradora do Floresta, fez 2 questionamentos. Há poucos horários de ônibus no nosso bairro. Antes da pandemia, tínhamos em horário de 40 em 40 minutos, independente se era horário de pico ou não. Assim, em horários de 6h30 até as 8 da manhã, bem como das 12 às 13h30 e das 17 até as 19, os ônibus lotados. Agora, com a pandemia, em que temos ônibus em 1 hora, podem imaginar a quantidade de pessoas que estão dentro dos ônibus. O João Neto, as linhas do Bela Vista, Roçado e Shopping podem atender o bairro Floresta, ou seja, é preciso rever o trajeto e unificar para que tenhamos mais horários de atendimento. Nosso maior desejo é sentar com a empresa Biguaçu e conversar sobre as possibilidades de melhoria do trajeto e principalmente usar as linhas existentes para atender os bairros vizinhos. Jefferson Lima, é preciso dar prioridade ao transporte público. É preciso investir em corredores exclusivos e conexões entre os bairros. Os frutos virão ao longo do tempo. E seguimos em frente. Muito obrigada pela participação da Carla, do João e do Jefferson Lima.
Passo a palavra agora, então, para o Ricardo, que tem uma manifestação, e depois eu passo a palavra para o secretário Dalmarco. Senhores, eu não estava pautado para essa discussão hoje, eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu preciso sair, peço, né, a compreensão de todos os senhores, da senhora, porque realmente eu gostaria de ficar até o final, poder ouvi-los e tudo mais. Eu vou correr o risco de ficar apanhando aqui depois na ausência, né? Isso faz parte, a gente está acostumado, faz parte da política, a gente está acostumado, não tem nenhum problema. Não, da política, tudo é política, senhora. Não tem aquela da política da boa vizinhança, política para conquistar a vizinha, tudo, a política move a nossa vida, né? Negar ela não adianta, pelo contrário, né? Os senhores estão aqui investidos de um cargo político, né? E procuram exercê-lo com a maior honradez, eu tenho certeza, e responsabilidade e tal, enfim, né? Pessoal, eu corro o risco, mas eu não quero parecer aqui presunçoso, né? Só quero dizer para vocês o seguinte, ó, Nicolau Copérnico, quando ousou dizer que a Terra não era a Terra o centro do sistema e sim o Sol, ele teve que desdizer suas pesquisas para não ser morto em praça pública. Então, não estou me comparando, mas quero dizer o seguinte, eu estou falando aqui de uma coisa muito nova, né, que praticamente ninguém conhece. Então, eu até entendo a forma com que alguns vereadores se dirigiram ao que eu estou colocando aqui, né, por ser novidade, por não conhecerem. Isso não é nenhum desmerecimento dos senhores, né? Nós precisamos discutir isso. Em Santa Catarina tem 6 municípios com fundo municipal de transporte já. Nenhum deles é no molde que nós estamos colocando. A discussão mais avançada está em Chapecó, que ainda não está instituído o fundo, mas que inclusive discute, olhem só, senhores, do que eu estou falando. E isso não é invenção minha, eu estou só trazendo um fato de conhecimento. Eu estudo isso há 23 anos. Eu não estou vindo aqui falar do que eu não conheço. Eu, antes de ser advogado, sou economista, né? Então, assim, olha, quero dizer para vocês o seguinte. Chapecó está discutindo, inclusive, o imposto progressivo, IPTU progressivo, né, sobre áreas desocupadas, né, que está ali só para especulação e tudo mais. A gente precisaria explicar o que é o imposto progressivo, mas, de qualquer forma, a diferença entre o imposto real e a progressividade dele vim compor o Fundo Municipal de Transporte. Então, veja, eu não estou falando de sustentação pública do sistema com o Fundo Municipal, é sustentação privada, só que com outros pagando também, não só quem usa. Sim? Não, porque eu cederia a parte, né? Então, assim, quando a gente fala do Fundo Municipal, senhores, nós estamos falando desse modelo fadado ao colapso. Nós estamos falando dessas empresas, desse sistema, com o usuário pagando, etc. Eu não estou falando de uma nova modelagem. Falar em concorrência no transporte público, entendeu? Falar disso no transporte público é desconhecer o que é transporte público. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, senhores. Pesquisem. Serviço público não pode ser objeto de concorrência. Dizer que o usuário tem que pagar é dizer que para ir num hospital público, aqui no regional, tem que pagar também. O transporte público está alçado agora, há alguns anos, né, à condição do artigo 6º da Constituição, onde estão os direitos sociais da população, junto com saúde e educação. Portanto, ele não poderia ser pago por usuário. Não sou eu que estou falando, senhores, é a Constituição do país. O inciso 5º do artigo 30, que estabelece a obrigatoriedade, a responsabilidade do município com o transporte público, né, ele é claro, ele permite a concessão, mas não tira do poder público a obrigação de controlar, gerir, propor, fiscalizar, manter. Eu estou falando da Constituição que está em vigência, apesar de que muitos estão tentando rasgá-la. Então, eu estou vindo aqui me colocar à disposição do senhor, eu me coloco à disposição de cada um dos gabinetes o tempo que for necessário para a gente fazer debate com o vereador, com seus assessores, seus técnicos, da prefeitura, do senhor secretário, sem a petulância de achar que nós sabemos mais do que nós estamos inovando. Não. Quando eu falo de transporte de fundo municipal, eu estou falando de uma coisa que existe em vários lugares do mundo. Aliás, não existe transporte público, sabe? A meca do capitalismo, Nova York, não tem empresa privada no transporte, senhores. Nem táxi. Sistemas cooperativados. Nova York tem uma linha de barco que liga um setor de Manhattan ao centro de Nova York,
transporta 70 mil pessoas por dia, por barco, de graça, pago pela prefeitura. Você sabe por quê? Porque a municipalidade de Nova York percebeu que era muito mais barato ela bancar essa tarifa do que fazer os investimentos necessários, né, e bancar um sistema de metrô ou de ônibus. Então, isso são experiências do mundo. Eu não estou falando de nenhuma novidade aqui, eu não estou inventando nada, eu não sou pioneiro em nada, não tenho essa capacidade. Né? Então, eu só quero colocar para os senhores, né, a seguinte dado. Nós temos até, porque assim, os números todos são antes pandemia, né? Então, até março do ano passado, né, nós tínhamos, em média, um envolvimento aqui de recursos da ordem de 2 bilhões de reais só em combustíveis da frota privada na nossa região, pessoal. Vocês sabem o que é isso? 2 bilhões por ano. Se 10% disso for invertido, né, para o transporte público, sabe, são 200 milhões de reais. Eles poderão dizer aqui para os senhores o que 200 milhões de reais faria, né, dentro do sistema todo ano. Mas como é que tira do transporte privado isso? De uma série de maneiras. Pessoal, é muito mais barato taxar o automóvel do que fazer investimentos monstruosos em viadutos, túneis, segunda pista, terceira pista, quarta pista, que em 5 anos está tudo igual de novo. Se nós não tivermos uma política... Ricardo, te peço desculpas se puder concluir. Se nós não tivermos uma política... Eu estou falando essa fala, senhores, só para problematizar os senhores, para a complexidade e o tamanho do problema. Né? Sabe? Assim, ó, são 2 bilhões, né, em frota privada, só de combustível. E os senhores imaginam o que é isso para o meio ambiente, para a poluição, ou seja, se você traz isso para dentro do transporte público, né, você desonera a cidade, desonera o cidadão, desonera o ambiente, desonera a nossa vida. Isso é qualidade de vida. Então, assim, olha, eu quero dizer para vocês, para finalizar, né, de que o que nós estamos trazendo, o que nós queremos discutir, né, porque aparentemente o Sindicato dos Trabalhadores e tal não se preocupa com isso, só quer saber de greve, isso, aquilo, isso não é verdade. Greve sempre foi um ponto secundário. A primeira atitude do sindicato nunca foi a greve, sempre foi e eles estão aqui para comprovar isso. Então, assim, ó, o que nós negociamos nesse último ano e meio, sabe, as horas de sono que a gente perdeu, nós abrimos mão de praticamente quase tudo da melhor convenção coletiva do país. E não é por bondade deles ou por acaso, é por um trabalho desse sindicato. Né? Nós abrimos mão dessa convenção para tentar conter os empregos, para conter as demissões e manter os empregos. E mesmo assim não conseguimos. Flexibilizamos a convenção praticamente inteira. Então, nós não somos irresponsáveis, nós não somos moleque, nós estamos aqui tratando de uma coisa com seriedade. Não é? E assim, olha, muitas das viagens que eu fiz, dos cursos que eu fiz, dos seminários, inclusive internacionais que eu participei do meu bolso. O sindicato não tem como bancar isso. Nós fomos nos qualificar para poder estar à altura desse debate com os senhores. Repito, sem querer saber mais, sem se colocar numa condição de arrogância e tal. Mas assim, é o nosso métier, eu tenho obrigação disso, né? Então a gente está se colocando à disposição. Eu digo para os senhores, eu sento à disposição dos senhores, da presidência da casa, obrigada, Ricardo, a hora que vocês quiserem, nós sabe, vamos gratuitamente, para a gente discutir uma série de questões aqui, uma série de questões. Trago estudos comparados de legislações para a gente discutir, entende? Porque é a nossa obrigação também. Ô, Ricardo, é porque nós temos um horário então, até eu estou concluindo, 15h30. Me desculpem aí, obrigada, ter me adiantado e ter que sair, inclusive, isso, de não poder ficar para ouvi-los. Obrigada pela tua contribuição. Tá muito bom? obrigado. Isso, e fique à vontade para se ausentar. Secretário, por favor, tem os questionamentos que foram feitos para o senhor. Obrigada. Bom, com relação, presidente, à situação que a senhora perguntou, se o Estado ele formalizou ou não. Na verdade, foi durante uma audiência na Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral do Estado disse que o Estado não teria como fazê-lo com a necessidade, com a pressa que fosse possível. E em razão também da criação da SUDERF, que foi essa empresa, né, criada, já lá atrás, nas discussões que aconteceram, né, havia uma série de divergências ou conflitos, né, com o município. Né? Por exemplo, o entendimento dele, como é uma empresa, ela tem que ter lucro, a SUDERF ia ter lucro. Ora, de onde é que ele ia tirar esse lucro? Da passagem dos usuários? Não. Ele ia tirar da onde? Não, olha, as vias onde tem linha de ônibus passariam, vamos dizer assim, para o Estado, ou para a SUDERF, ela seria a dona daquela rua.
as multas que fossem aplicadas ali, a publicidade que fosse gerada ali, e uma série de coisas seriam passadas para esta empresa, do DERF. Então, por isso é que esse negócio acabou não dando certo e não foi à frente. Então, nós não tivemos essa formalização, presidente, mas foi muito claro a opinião lá do procurador-geral, dizendo que não, que este ano não vai. Tanto que o secretário de Infraestrutura do Estado não foi na audiência, porque ele já deixou para o procurador resolver essa questão. Então, de fato. Nós pegamos essas informações, levamos para o nosso procurador do município, e ele disse o seguinte, com relação à licitação, que o vereador Gesser nos perguntou. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos, legalmente, até dia 31, como lá na lei tem essa data do dia 31/12, então, do ponto de vista administrativo, nós podemos levar esse nosso decreto que regulamenta o sistema coletivo de São José até final do ano. Só que lá nós vamos ter que ter uma licitação. Então, nós vamos fazer o que nesse período agora? Nós vamos trabalhar em cima das ideias que foram colocadas aqui. Nós vamos chamar a empresa, vamos chamar os vereadores, com certeza o vereador Nardi irá participar e outros vereadores que também puderem sugerir, né? Nós precisamos construir o nosso sistema. E deixando ele apontado, né? Vamos dizer assim, apontado para integrar com Biguaçu, com a Palhoça, com Florianópolis, que nós fizemos fronteira aqui com Florianópolis direto. Então, nós temos que ter essa ideia. É essa construção que nós queremos fazer, então, a partir desse momento, né, a partir de agora, até o final do ano, nós temos que ter um contrato com as empresas para que elas prestem. Aí nós vamos estudar nessa questão onde é que fica melhor os pontos de interseção, ou seja, a integração, onde vai ocorrer, se é uma ou duas situações. Com certeza seriam pelo menos duas situações. Então, senhores, é essa a situação que nós estamos vivenciando hoje. É uma situação precária, mas ela é legal, não é ilegal. Era uma questão de necessidade, nós colocarmos os ônibus a rodar novamente, e assim foi feito. Obrigada, secretário. O presidente Léo, do Biguaçu, gostaria de se manifestar? Ou ali tem... Ali, Léo. Isso, é só ligar aí, por favor. Na realidade, em função das colocações feitas pela internet, é importante também a gente respondê-las. Eu gostaria de dizer, eu não me lembro qual foi o usuário ou a usuária que falou que gostaria de entrar em contato com a empresa. O João Neto. João, eu gostaria que tu pudesse entrar em contato conosco, quem sabe tu podes até deixar o teu telefone, mas a empresa Biguaçu está inteiramente à tua disposição para que a gente possa tentar viabilizar essa sugestão que tu estás fazendo. Então, por favor, se sinta à vontade para nos contactar e estamos à tua disposição. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, em função das falas dos senhores vereadores, se falou aqui em reinvenção, e é necessário que a gente se reinvente mesmo. E o empresário, por natureza, secretário, ele é muito prático, né? Porque senão a gente fica no gerúndio, eu estou planejando, eu estou vendo, eu estou estudando, eu estou conversando, estou me reunindo, e a coisa não acontece, vereador Nardi. E, dada a ausência do Estado, como aqui foi colocado, e aqui não vai nenhuma crítica, né, secretário, é apenas uma constatação, de uma política pública no sentido de ordenar como se dará isso na região da Grande Florianópolis, esse grupo de empresários tem pensado no desenho de uma política pública. Já que ela não vem por parte do Estado, nós vamos tentar nos reinventar em cima disso e apresentar para as autoridades constituídas, que, por quem de direito deva acontecer a política. E eu gostaria de poder pedir a esta casa que nós pudéssemos abrir uma agenda. Eu até vou dar uma sugestão que pudesse ser no próximo dia 16. Dia 16 é semana que vem, ou quando os senhores desejarem, porque nós estamos pensando em propor um projeto, não apenas ao governo do Estado, mas às prefeituras municipais, aos executivos e aos legislativos municipais. Nós já temos esse desenho feito, temos até o nome disso, o vereador Nardi, inclusive, já conhece, que se chama Grande Floripa Mais Integrada. Como é que a gente faz para integrar os municípios que compõem a região metropolitana de Florianópolis, já que Florianópolis, especificamente o município, tem lá um contrato e que, por força do contrato, neste momento não há como ser mexido, digamos assim.
Mas esses municípios, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Amaro, São Pedro de Alcântara, enfim, podem sentar e conversar e propor entre eles uma política pública para isso, vereador Nadir. Então, nós desenhamos um projeto que não está acabado, evidentemente, nada está escrito em pedra, como a gente costuma dizer, mas nós gostaríamos de trazer ao conhecimento dos senhores, não só do Legislativo, mas como do Executivo, né, para que a gente possa evoluir em cima disso. E, quem sabe, sair dali, não só para o município de São José, mas também para os municípios vizinhos, já que São José, digamos assim, é o centro de tudo isso, e necessariamente tudo passa por aqui, né? E acho que o Gildo falou da grande São José, e é necessário tratar assim mesmo. Então, eu gostaria de pedir uma agenda nesta casa, quando a senhora assim desejar, os senhores vereadores, para que a gente possa trazer essa ideia aqui, e quem sabe plantar uma semente. E a gente poder construir, né, dentro daquilo que for possível, uma política pública nesse sentido. Então, a gente espera um convite ou uma convocação para poder vir aqui apresentar essa ideia aos senhores. Muito obrigado. Obrigada, Léo, pela sua sugestão. Não sei se os demais vereadores concordam, mas acho que é uma pauta bastante positiva, convidar Biguaçu, Florianópolis, Palhoça, Santa Amaro, né, junto com a Prefeitura de São José, e ouvir... Oi? São Pedro também. Peraí. E ouvir, então, essa proposta para iniciar uma discussão de um sistema integrado aqui da grande região, e pensando, como diz o nosso amigo, cada município tem que fazer a sua licitação, mas depois da licitação ele tem que ser integrado aos outros municípios, né? Então, só não pode ser para a semana que vem, porque na casa já tem uma agenda até outra semana. Semana que vem. Daí nós conversamos, vamos agendar um horário com vocês, sim, se assim o Coronel Dalmar concordar também. Houve uma pergunta para Santa Terezinha também, né? Posso pedir... Carlos, né? Obrigada, Carlos. Bem, boa tarde a todos. Embora o vereador que me fez a pergunta, ele já não está mais na casa, mas mesmo assim eu vou deixar a resposta. É que, na verdade, o loteamento que ele se refere, o loteamento Botinha, ele fica numa ponta onde até pouco tempo atrás o acesso era muito precário. Agora já tem um acesso asfaltado, porém teríamos que fazer uma análise lá, uma mudança. Eu tive há pouco tempo atrás, até com o engenheiro da prefeitura, esqueci o nome o Nicolas, e fomos observar porque tem um outro loteamento novo que saiu ali no sertão do Maruí, chama Bosque da Pedra, para ver se dava para fazer uma ligação desse loteamento com o loteamento Botinha, e assim a gente já atenderia num giro só, numa volta só, os dois loteamentos. Infelizmente, bem no meio da rua, onde poderia fazer o acesso, plantaram já 2 casas e aí dificultou essa ligação. E, aliás, esse é um dos grandes problemas para o transporte coletivo. Tudo esbarra no poder público, infelizmente, tudo, né, depende do poder público para a gente viabilizar melhor o nosso atendimento. E uma coisa também que eu queria deixar claro aqui é que a intenção de todos nessa casa, inclusive do Poder Executivo, é melhorar a qualidade de serviço, melhorar o atendimento ao usuário. Isso eu acho que é o ponto convergente nosso aqui, né? Então a gente tem que botar energia nisso. O nosso estado, ele é um estado atípico, diferente de todos os outros estados da federação, inclusive no transporte coletivo. Você vê, Criciúma, Chapecó, Blumenau, Itajaí, Joinville, todas essas cidades têm corredor exclusivo para ônibus. Só na região metropolitana de Florianópolis que não tem, né? Então aí vem, porque o ônibus, a situação é precária, é complicado, mas não tem uma política pública mínima para a gente dar um melhor atendimento. E se você hoje for perguntar para o usuário, entre conforto, segurança, valor da passagem e tempo, ele com certeza vai dizer, não, primeiro eu quero um serviço rápido, eu quero eficiência, eu quero... Para depois vem os outros itens, valor de passagem, tempo, conforto, mas a primeira coisa ele quer um transporte rápido, e a gente não consegue fazer isso na situação que a gente opera hoje, né? Não fosse só o problema
rodovias estaduais e municipais. Agora a gente deparou, né, vereador Romeu, vereador Nardi, que semana passada tivemos nessa casa aqui, para falar com a autopista, por um problema gerado pela Polícia Rodoviária Federal, trancando um acesso onde 6 linhas da empresa Biguaçu estão sendo prejudicadas, por um fechamento de acesso da Polícia Rodoviária Federal, sem estudo nenhum, né, sem levantamento nenhum do impacto que isso daria. Então, só para a gente ter uma noção, aqui a gente está querendo o melhor para o nosso usuário, mas nem todos os atores, né, que deveriam estar presentes, que são envolvidos, estão presentes nessa audiência. Mas era isso, pessoal. Bom é isso, que a gente está aqui e o nosso interesse, inclusive, do representante do sindicato, que até há pouco estava aqui, é o mesmo. É melhorar o serviço, melhorar que ele seja cada vez mais eficiente, cada vez atendendo mais a contento a população da nossa região. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, então, houve um questionamento para o Gildo, da Estrela, por favor. Na realidade, eu quero assim agradecer o vereador Rodrigo, Binho, Crislan, Jandir, Romeu Vieira, Alexandre Cidade, o Gesser. E aí, por final, o Arruda, né? O Arruda, até digo para vocês, ele é professor de transporte, né, Léo? Ele já até o do Coronel Damarco, quero aqui dizer, por exemplo, a maioria das colocações de todos foi na linha da qualidade. E outra linha que foi falada aqui sobre se vale a pena subsidiar ou não. Isso acho que foi o tom da conversa. E alguns investimentos de alguns lugares específicos, né? Algumas linhas que nós podemos resolver, né, Léo? Acho que tem coisas aí que as empresas já podem resolver. Então, eu gostaria, presidente, se você tem gravação do que foi feito, faça como você sempre fez ali conosco, né? Faça indicações para as empresas e a gente vai lhe dar a resposta, tá? Sempre vão lhe responder o mais rápido possível, né? Se a gente não responder, pode puxar a orelha, como o Nardi me fez hoje aqui, cobrou lá a resposta que eu esqueci, né? Mas nós estamos sempre dispostos a atender muito bem todos vocês. O BIM me conhece há muitos anos. E, então, finalizando, dizer para o pessoal que a licitação, ela pode ser feita em São José. A licitação, ela não exclui, ela é, no caso, complementar. Nós já discutimos isso com o Nardi. Se o Estado não quer fazer, se o Estado não pode fazer um projeto agora, não é que não quer, não pode fazer, né, Coronel Damarco? Que nós façamos alguma coisa em São José, Palhoça possa se movimentar também, e depois pode deixar as esperas, como o Léo falou, e aí você faz as integrações entre municípios, independente do Estado, que não pode ficar parado. Nós do setor de transporte, nós também entendemos que o transporte, ele é público, e por ser público, eu sei que a palavra subsídio dá a impressão que é uma coisa ruim, mas, meus amigos, infelizmente ou felizmente, o que o Ricardo falou é verdade, todo o transporte público no Brasil e no mundo de qualidade tem uma mão do Estado junto. O serviço é público. Nós estamos aqui porque estamos aqui, mas poderá daqui 1 ano, 2, 3, não ser nenhum de nós, pode ser outra empresa. Eu acho que o poder público tem que participar, né? Até não só pela questão custo tarifário, mas participar da gestão, decisão de linha, itinerário, horário, tipo de ônibus. Quem faz isso é o poder público. Não quero aqui usar, mas lá o consórcio que participou da licitação em Florianópolis funciona disso. Hoje não tem mais esse negócio de região, da Canagieira, da Transol. Hoje quem decide é o gestor municipal. Ele decide a linha, o tamanho do ônibus, tipo de ônibus. E o passageiro estava... Pena que aconteceu a pandemia, né, que atrapalhou tudo, mas era uma das poucas cidades no Brasil que o passageiro estava sendo mantido, porque tinha um certo avanço tecnológico investido. Então, eu quero agradecer o presidente por esse espaço, né? E vocês podem juntar esses questionamentos todos que levantaram para a gente poder responder, para não deixar sem resposta nada que foi levantado aqui. Que às vezes um detalhe pequeno, pessoal, para nós pode ser pequeno, mas para aquela família que precisa, faz toda a diferença. Não é isso, Léo? E nós estamos aqui para atender. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos para atender e agradeço aí também ao coronel, que está sempre pronto a nos receber, né, coronel? Muito obrigado. Gildo, obrigada. Fica então o compromisso da mesa diretora fazer o levantamento do questionamento pontual de cada vereador. Eu encaminho no expediente só para uma cópia para todas as empresas, independente se a empresa ou só para o Setuf, certo? Só para o Setuf, deixa eu anotar aqui, porque é muita informação. Só Setuf.
Nós queremos agradecer, então, o Coronel Dalmarco, sempre muito prestativo, e está conosco aqui nas discussões que são bastante sérias aqui da cidade de São José, que são entre transporte coletivo e tantas outras da cidade de São José. Agradecer também o Léo, da Biguaçu, agradecer o Ivo, da Jotur, agradecer o Gildo, da Estrela, agradecer o Ricardo, que já foi, o Carlos, do Santa Terezinha, e também o Vinícius, do Setuf, né? Muito obrigada pela presença de todos. Esta casa, Coronel Dalmarco, está à disposição para discutir esse sistema. Vou conversar, então, depois, nós vamos conversar, os vereadores, com o coronel, para organizar essa reunião, então, trazendo, sim, alguém do Estado, trazendo alguém de cada prefeitura dos municípios que são da Grande Florianópolis e que tem uma importância no transporte coletivo. Não, eu sou lá de Angelina, não adianta trazer Angelina aqui para discutir um transporte urbano como tem em São José, Palhoça e Biguaçu e Florianópolis, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também. Nós ficamos nesse compromisso, passamos para o coronel, e nós fizemos novamente o convite via diretoria da Câmara aqui, então, para todas as empresas. Muito obrigada a todos. Esta casa não faz ações, mas ela encaminha as discussões, e é isso que nós estamos fazendo nas discussões das questões que nos chegam da cidade, uma das demandas da cidade de São José. Então, não se resolve nessa primeira conversa, a gente sabe que não. O coronel nos traz informações que já existem discussões de uma proposta de um sistema para São José. Nós vamos ser parceiro nessa construção, nos colocamos novamente, e vamos, então, assistir, numa data assim definida, essa proposta de uma grande Floripa mais integrada, para ver o que essa casa pode contribuir, então. Porque geograficamente, Léo, isso, mas geograficamente o vereador Nardi tem razão, porque geograficamente, sem São José, Florianópolis não teria acesso, e assim vai, né? Vamos começar a discutir agora algumas outras questões aí que os vereadores brincam, né? Então, muito obrigada a todos, e que estejamos juntos próximos aí. Muito boa tarde a você que acompanha a TV Câmara de São José. Terminou agora a roda de conversa com vereadores, que trouxe hoje os representantes do transporte coletivo que opera na cidade de São José. O objetivo principal foi buscar melhorias no atendimento do transporte coletivo aqui na cidade, como itinerários e linhas de ônibus, tudo para evitar o tempo de espera nas paradas e dar mais mobilidade aos moradores. Você vai acompanhar mais informações no jornal da TV Câmara de São José, que vai ao ar às 6h15 da noite. Você pode assistir toda a gravação da roda de conversa no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.